O Papa São João Paulo II instituiu esse segundo domingo da Páscoa como o dia da festa da Divina Misericórdia. Uma escolha que não foi aleatória, mas depois de contemplar as leituras litúrgicas desse dia, as orações que nós rezamos no segundo domingo da Páscoa, o Papa percebeu que este era o local, o dia mais propício para a celebração desta dimensão do coração sagrado de Jesus, que é a sua misericórdia. De fato, as orações da missa e as leituras da Sagrada Escritura, da liturgia desse dia, nos falam da misericórdia do Senhor. Cantamos no Salmo que a misericórdia de Deus é infinita. No Evangelho nós vemos a instituição do sacramento da confissão. Jesus ressuscitado sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, estes serão perdoados. E aqueles a quem vós não perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui Jesus, Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode perdoar os pecados, confere, delega esse poder aos apóstolos e aos seus sucessores. Por isso a Igreja Católica há 2000 anos ensina que o sacramento da confissão perdoa de fato os pecados. Na pessoa do sacerdote, seja o padre, seja o bispo, recebemos a absolvição dos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo quis. Está na palavra de Deus que acabamos de ouvir e de lembrar agora. O Senhor confere à Igreja o poder de perdoar os pecados, para que a sua misericórdia possa se derramar em nossas vidas de maneira mais acessível. A confissão é, portanto, o canal ordinário da administração da misericórdia de Deus. É claro que Deus pode atuar misericordiosamente de 1000 maneiras, como Ele quiser, porque Ele é absolutamente livre, onipotente, Ele é onipresente, Ele pode fazer o que bem desejar, mas Ele quis instituir um sacramento da sua misericórdia, um canal, portanto, seguro, um sinal visível que comunica a sua graça eficazmente, sem nenhuma dúvida. A Igreja nos ensina a pedir perdão das nossas faltas de muitas maneiras, e nós sabemos muito bem e praticamos com frequência o pedido de perdão, o ato de contrição. Em cada Santa Missa, depois dos ritos iniciais, nós já fazemos o ato penitencial. Em cada missa pedimos o perdão dos pecados de forma genérica, mas isso não basta. É preciso que também saibamos pedir perdão individualmente, sem nos esconder no anonimato, porque seria fácil demais. Só pedir perdão como comunidade, no meio de uma assembleia, pedir perdão de maneira geral, né? É preciso reconhecer pessoalmente, e é preciso nomear cada um dos pecados graves que nós cometemos na confissão. Por quê? Porque assim, com este ato de sinceridade, com este ato de humildade, com este ato de submissão a Deus, não ao Padre, o Padre é só o instrumento, ato de submissão a Deus, nós então estamos aptos a receber a cura do Senhor. De fato, aqueles que fogem do médico dificilmente conseguirão a cura, não é assim? Vocês conhecem pessoas teimosas que não gostam de ir no médico? Eu conheço várias, né? Sobretudo da minha família, assim, mais velhos, geralmente, né? São teimosos, tá com dor, tá passando mal, não sei o quê. Então vai no médico, faz uma consulta. Não, preciso disso não, né? Fica resistindo, fica teimando. Então fica suportando ali aquela dor, aquele incômodo, que talvez pode ser até uma enfermidade mais grave, mas foge de procurar
aquele que pode nos curar, que são os médicos, no caso do nosso corpo. Se nós, pelo contrário, ao sentir mal, ao ter sintomas de alguma enfermidade, buscamos o tratamento, somos dóceis, somos humildes, obedecemos às prescrições, tomamos o medicamento, fazemos o repouso necessário, então mais facilmente vamos restabelecer a saúde do nosso corpo. Assim também funciona com a alma. Se nós fugimos de pedir perdão a Deus, se nós corremos do confessionário, se nós nos enganamos dizendo, tudo bem, eu já peço perdão a Deus diretamente, assim em geral, e Deus sabe tudo, né? Ele já sabe meus pecados, para que eu vou contar para o padre? O padre não precisa saber dos meus pecados, Deus já sabe, né? Deus sabe tudo, então faça aqui um louvor penitencial e pronto. Não, irmãos e irmãs, está no Evangelho de nosso Senhor. Recebei o Espírito Santo, a quem vós, apóstolos, perdoardes os pecados, estes serão perdoados. Busquemos com confiança o sacramento da confissão, peçamos a Deus que sempre infunda em nós as virtudes necessárias para bem nos confessar, que já fomos enumerando aqui, não é? Humildade, quem não é humilde não pode se confessar, né? O orgulhoso não consegue admitir os próprios pecados, sempre inventa uma desculpa e sempre joga a culpa em outros. Mas eu faltei à missa, mas não foi culpa minha, foi culpa, né, do cosmos, né? Porque houve uma mudança de constelações que impediram que as minhas células se ajustassem de tal forma que eu tivesse ânimo de levantar do sofá e de desligar o Netflix para ir à missa. Não foi culpa minha, foi culpa do universo. Talvez até tenha sido culpa do Thanos, né? Que depois que ele aniquilou a metade dos seres vivos do universo, houve um desequilíbrio. Então a culpa é do Thanos, aquele titã maluco. Eu não fiz nada de mal, né? Outros dizem assim, eu nunca matei, nunca roubei, então para que confessar? Não precisa. Opa, peraí, né? Existem 10 mandamentos, não só 2, né? Matar e roubar está previsto nos mandamentos, mas existem outros 8 que a gente deve considerar também, né? Irmãos e irmãs, busquemos experimentar a divina misericórdia do Senhor. Ele é o médico divino que quer curar a nossa miséria, que quer curar os nossos pecados, que quer derramar o bálsamo do seu amor sobre nós. Mas para isso precisamos colaborar um pouquinho, precisamos ter o mínimo de docilidade, de humildade, de sinceridade. Vamos pedir essa graça ao Divino Espírito Santo, esse Espírito Santo que Jesus infundiu sobre os apóstolos, sobre toda a igreja e portanto sobre cada um de nós. Esse Espírito que a igreja nos faz invocar já lá no início da missa de hoje, na oração do dia, quando o padre reza, né? Que nós possamos considerar sempre o batismo que nos lavou, o Espírito Santo que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Que esse Espírito do Senhor repouse sempre sobre nós, nos ajude a sermos pessoas que não deixam passar a oportunidade para aproveitar a graça de Deus, a sua divina misericórdia na nossa vida. E assim obteremos o fruto maravilhoso que Jesus doa, Jesus ressuscitado doa aos apóstolos, que é a paz. Por 3 vezes no texto de hoje, Jesus diz aos apóstolos: a paz esteja convosco. Isso não é, vindo de Jesus, isso não é apenas uma saudação, né? Desejar a paz era algo que os judeus faziam comumente, como um cumprimento. Nós também, cristãos, fazemos isso, né? A paz de Cristo. Na própria missa nós fazemos essa saudação. Jesus não estava apenas cumprimentando os apóstolos, dizendo shalom, paz. Não, Jesus estava comunicando a paz que é fruto da sua cruz e da sua ressurreição. A paz que cura o nosso medo, a paz que restabelece a nossa fortaleza,
a paz que nos dá condições de sermos verdadeiros evangelizadores. Quando olhamos a vida dos apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, percebemos isso. Depois que Jesus lhes deu a paz, que lhes derrama o Espírito Santo, esses apóstolos que antes estavam medrosos, ouvimos no texto de hoje, né? Estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus. Esses apóstolos que antes eram medrosos, que eram covardes, que tinham um coração empequenecido, se tornaram intrépidos, evangelizadores, que não temiam nenhum inimigo e saíram pelo mundo afora pregando o Evangelho que chegou até nós nos dias de hoje. Que nós também, fazendo essa experiência do Cristo ressuscitado, recebamos a força da sua misericórdia, para então também nós sermos evangelizadores no nosso mundo de hoje. Que assim seja.